Gente, estamos aqui para mais um devocional para a glória de Deus. São 22h10 e Deus tem uma palavra poderosa para falar com a gente ainda neste dia, 13 de janeiro, né? Então, hoje a gente vai falar sobre perseverar em Jesus e a gente vai ler Hebreus 12, do 1 ao 3. Sejam bem-vindos a essa live, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Se você tem esperado uma resposta de Deus, se você quer ouvir uma palavra abençoada do Senhor, se você quer fazer um estudo rápido, mas às vezes você não tem força de fazer sozinho, que é extremamente importante, estamos aqui para compartilhar esse momento especial que eu faço entre eu e Deus, Espírito Santo, e que o Senhor me comoveu, né, a estar dividindo com os meus amigos. Então, meus amigos e pessoas que estão nesta plataforma, né? Depois eu baixo a live aqui no meu perfil e também nas outras plataformas que tem do Se Deus Mandar Viver Vai Falar. E o Senhor fala conosco poderosamente, tem feito uma obra grandiosa. Muitas pessoas têm clamado por oração, muitas pessoas viciadas em jogos têm pedido oração, nós temos orado. Muitas pessoas com problema nos relacionamentos, né? E o Senhor, acima de tudo, tem para nós uma palavra de salvação. Então, perseverar em Jesus, Hebreus 12, 1 ao 3. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Neide, Alessandra, Zeneuda, sejam bem-vindas, Alain, sejam bem-vindos. Então, o texto em destaque é o versículo 3, que diz: pensem em todas as hostilidades que ele suportou. Vocês não ficarão cansados nem desanimados. É verdade. Quando a gente para pensar no que Jesus Cristo passou ali naquela cruz, no tanto que ele foi afrontado antes de ir para a cruz, e ele em humildade, ciente que ele tinha um propósito a cumprir por mim e por você, ele foi até o fim, né? Ele foi até o fim. Então, assim, ele foi, o povo, aqueles religiosos daquela época, escolheram a libertar aquele ladrão, aquele bandido, mas crucificaram o nosso Jesus. Porém, Jesus sabia que ele estava ali para que ele fosse cumprisse com o propósito pelo qual o Pai o enviou. Então, perseverar em Jesus, o texto vai dizer aqui do estudo. Quando estudei no seminário, havia um culto semanal na capela. Certo dia, enquanto nós, alunos, cantávamos Grande ao Senhor, vi 3 professores cantando fervorosamente. Seus rostos irradiavam a alegria possível apenas pela fé em Deus.
Anos mais tarde, quando eles sofreram por doenças terminais, foi a fé que os capacitou a suportar a situação e encorajar outros. Hoje a memória deles cantando encoraja-me a perseverar nas minhas provações. Estas são histórias inspiradoras de pessoas que viveram pela fé. Meus professores servem de lembrete de como podemos seguir o chamado de Hebreus 12, do 2 ao 3, lembrando-nos de fixar os nossos olhos em Jesus, que por causa da alegria que o esperava, suportou a cruz. Quando as provações de perseguição ou desafios da vida tornarem difícil continuar, temos o exemplo dos que aceitaram a palavra de Deus e confiaram em suas promessas. Podemos correr com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, lembrando que Jesus e aqueles que partiram antes de nós perseveraram. O escritor nos exorta a pensarmos no que Jesus suportou e desse modo não ficaremos cansados nem desanimados. Meus professores agora, felizes no céu, provavelmente diriam: ter fé em Jesus vale a pena. Siga em frente, né? Então, a reflexão que Deus quer trazer para nós esta noite sobre perseverar em Jesus é: quem o inspirou a prosseguir na sua jornada de fé? Como o exemplo dos outros o encoraja a perseverar nas provações e dificuldades, né? Quando a gente tem amizade de pessoas de Deus, a gente sempre tem esse hábito de compartilhar muitas coisas, inclusive aquilo que Deus fala com a gente, né? Sobre saúde, sobre tudo, porque o Espírito Santo está o tempo inteiro nos encorajando e falando aos nossos corações para que a gente possa se alinhar naquilo que realmente o Senhor nos quer, com o seu poder que vai vir sobre nós, a forma que Ele quer nos usar. Ele sempre vai querer que a gente se consagre mais, que a gente se posicione mais, para a gente ser mais usado por Ele. Somos instrumentos na mão de Deus, todos nós somos. E assim, o Senhor, Ele vai usando às vezes pessoas que a gente conversa, e Ele vai usando as pessoas para a gente poder se alertar de determinadas coisas. A Elaine falando aqui, verdade, esses dias a gente bateu um papo pelo WhatsApp. Elaine é minha ex-aluna de natação, hoje uma amiga, também uma irmã em Cristo, e a gente conversando sobre alimentações saudável, coisas que hábitos que a gente deixou lá atrás, aqui do início da Bíblia, e que por isso que a gente tem estado eu também te amo, tão doente, né? Com tantas propensões às doenças, e que a gente possa abrir os nossos olhos referente a tudo isso. E o Senhor vai colocando pessoas, vai colocando vídeos, vai falando na sua palavra, e a gente vai abrindo os nossos olhos espirituais para aquilo que o inimigo tem armado contra as nações, contra as nossas vidas, contra os escolhidos, né? E a gente precisa estar alerta, né? Tantas situações acontecendo no mundo. Eu fico só refletindo, meus irmãos, essa semana, hoje é que dia? Terça? Na semana passada, eu tive acesso a um vídeo de uma mulher, né, de 54 anos, mas que as pessoas estavam achando que era uma senhora, que falou que ia casar com Brad Pitt. Eu fiquei tão chocada com a história, porque
Eu não tô aqui para julgar ninguém. Ela falou que era uma brincadeira com o filho dela, mas para quem tá de fora, que olha a situação, pelo que eu já passei até com a minha própria mãe, os bandidos, as pessoas sem caráter, elas têm usado a internet da IA para enganar as pessoas, aplicar golpes. E pode ser que aquela senhora, por vergonha, né, por ser casada, se não quisesse explanar a verdade, mas a verdade pelo vídeo que foi postado, o que parece ser que ela caiu num golpe e ela realmente achava que estava conversando com Brad Pitt, porque ela fala ali que eles conversavam de vídeo, né? Eles conversavam de vídeo. No vídeo com que ela fala com o policial, não, a gente conversava de vídeo, não tem como fingir, ou seja, ela não tinha ciência que tem como você criar uma IA com o rosto do Brad Pitt e conversar com uma pessoa com a tela do computador aberta lá. E você falando que o rosto que está aparecendo do Brad Pitt. Eu sabia dessa situação porque há uns anos atrás minha mãe falou assim, estou com um namorado virtual. Aí eu falei, que história é essa, mãe? Tá de brincadeira? Aí ela tava realmente conversando com uma pessoa e a pessoa falou que trabalhava, que tal, não sei o quê. Eu falei, deixa eu ver esse número aqui. Era um número de fora, mas não era um número dos Estados Unidos, onde ele falava que morava. Era um número da Nigéria, entendeu? E eu peguei a foto que ele tava no perfil e no Facebook, quando você entrava no perfil, quando alguém te adicionar, quando você olhar o Facebook da pessoa e você observar que todas as postagens que tem foram feitas mais ou menos nas mesmas datas, é golpe, certo? É golpe, tá? E aí, no dele tava assim, tudo todas as fotos que tinha do perfil dele era da mesma data. Eu peguei e printei uma foto, porque eu achei interessante o óculos que ele tava usando, um lado era quadrado, o outro era redondo. E botei no Google. Pasmem vocês, era uma foto de um cara, de uma propaganda de uma loja de óculos, entendeu? Nos Estados Unidos. Ou seja, o cara tava usando as fotos do cara, tava montando fotos e tentando aplicar golpe, obviamente, falando que ganhava muito bem, que era engenheiro, papapá. Só que minha mãe já tinha aberto o olho porque perguntou quanto que ela ganhava. E ela não falou quanto que ela ganhava. Porque se a pessoa é rica, tem dinheiro, para que ela quer saber se a outra pessoa que está querendo se relacionar ou alguma coisa do tipo ganha, né? Mas resumindo, eu tô contando essa história porque quando ela falou que queria uma chamada de vídeo, ele fez uma chamada de vídeo. E naquela ocasião a IA não era forte aqui como é hoje, né? Então a boca falhava e aí minha mãe percebeu alguma coisa errada, mas aí ela questionou e ele falava que a internet não estava boa lá. Então, gente, cuidado com os golpes. A gente tem vivido num mundo de tanta mentira, de tanto mau caratismo, de tanta... Olha, as pessoas... A minha sogra, coitada, ela me manda vídeos de história de artistas como... Inicia o vídeo como se, por exemplo, Alcione, ela me mandou outro dia que a Alcione morreu... dando a entender que a Alcione morreu, falando não sei o que, aí só imagens da Alcione, não sei o que, no final não tinha nada a ver com a Alcione. E é tudo assim, a IA tá embaralhando a cabeça das pessoas idosas, então pessoas humildes que não entendem nada de internet, elas acreditam que é verdade. Tipo agora, ela me mandou um vídeo de uma vaca Nelore, eu acho, é uma vaca muito cara realmente, mas ela não tem pele de onça, gente, como que tá no vídeo. E a pessoa acredita, acha aquilo extraordinário, como se fosse real. Então a gente precisa perseverar muito em Jesus, meus irmãos. Os dias são maus,
né? A gente precisa ser instrumento de Deus na vida das pessoas. O pouco que você sabe de Deus, o pouco de experiência que você tem em Deus é o suficiente para aquela pessoa que não busca, que não tem conhecimento nenhum. Então não cesse de falar as nossas experiências, como aqui está falando no texto, as experiências desses professores, né? Ali naquele lugar, no seminário, louvando a Deus ali naquele lugar, impactaram essa autora aqui. E hoje ela pode lembrar daquilo que eles estavam numa doença terminal, mas eles estavam ali adorando com toda a força. Exemplo de fé. Que nós possamos ser exemplos de fé. Que a gente possa, nos momentos de dores, nos momentos difíceis da nossa vida, lembrar dos exemplos de fé, os bíblicos, os das pessoas que a gente já teve próximos de nós e que foram exemplos de superação, exemplos de perseverança, apesar das lutas, e que a gente possa se espelhar, acima de tudo, em Jesus, porque Ele é o maior exemplo, né, de resistência, de perseverança, por conta que Ele foi para a cruz, por mim, por você. Ele sofreu, ele sabia que ele precisava passar por aquilo, né? Mas ele falou: Pai, se puder, afasta esse cálice. Ou seja, Jesus como Deus e como homem, sentindo aquelas dores emocionais que nós sentimos, que conhece muito bem o que a gente passa por dentro e por fora. Cumpriu o propósito dele por mim, por você. Então, que a gente possa perseverar em Jesus. É só Jesus para nos dar força. É só Jesus, porque as lutas são tremendas, nossas lutas interiores, as lutas mentais, né? As ofertas de Satanás são grandes e a gente precisa estar firme. Olha, hoje com essa questão de internet, é ofertado tentação para tudo quanto é lado. Se a gente não fugir da aparência do mal, a gente se perde com a luxúria, se perde com a vaidade, se perde com as modinhas, se perde em querer agradar uma plataforma e fazer aquilo que a plataforma pede para viralizar. A gente negocia princípios. Não devemos, gente. Então, que a gente tem como viralizar e a gente tem como ser útil e ter conteúdo na plataforma sem precisar se corromper, sem precisar negociar princípios, principalmente nós que somos cristãos, que proferimos uma fé em Cristo Jesus. Então, mas as pessoas no geral, quando eu olho assim, eu falo, meu Deus, eu não acredito. As pessoas se corrompendo, as pessoas julgando, as pessoas falando bem o que querem, comentando o que querem, entendeu? Tentando ofender as pessoas. E aí a gente passa a ser instrumento, ao invés da gente atrair, a gente passa a ser instrumento repelente, repelindo as pessoas do reino. E nós temos que ser agentes atraentes, entendeu? Atraentes, não sensuais, mas eu digo atraentes para o reino, atrair as pessoas para o reino de Deus, que elas olhem para nós e elas vejam Jesus, que elas olhem para nós, que elas não leem, se elas não leem a Bíblia na casa delas, que a gente seja a Bíblia ambulante, gente. Sabe, em nossas atitudes, naquilo que a gente vai falar, nas oportunidades que Deus vai nos dar, para as pessoas pedir um conselho, vir conversar, tudo isso que a gente possa ser instrumento, porque e que a gente possa se fortalecer, gente, que a gente possa fortalecer. Os dias são maus, as pessoas têm sido enganadas, as pessoas têm usado as mídias sociais com tanta mentira, é tanta mentirada, é tanta coisa de IA, é tanta coisa
que não é real, que impressiona as pessoas, e a gente precisa estar alerta, sabe? Nós precisamos estar alertas. Eu queria, nesse momento, estar orando, né? Se você tiver algum pedido de oração, coloca aí o seu pedido de oração. Seja bem-vindo, Ari Teixeira. Se tiver algum pedido, José, se tiver algum Mazinho, quem tiver algum pedido, Jos Borges, seja bem-vindo. Agora é o momento de oração. Se você tem algum pedido específico de oração, coloca aí rapidinho no chat o seu pedido, porque na hora que eu fechar meus olhos para orar, eu não vou abrir para olhar a tela, tá bom? Só no final da live, quando eu fechar aqui, quando eu estiver baixando a live, eu consigo ver os comentários, ok? Então vamos orar, oração pela sua vida. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Fala pra mim. Leandra, vou orar, tá bom? Mais alguém tem algum pedido de oração, gente? Mais alguém? Mais alguém tem algum pedido de oração? Vou orar, hein? Só a Leandra, então vamos orar pela Leandra. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença. Declaramos, Senhor, que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nos cobre com Teu sangue, nos revista com a armadura completa de Deus, guarda o nosso corpo, alma e espírito. Ó Senhor, venho neste momento colocar a vida da Leandra diante do Teu altar. Ó Deus, toma a Leandra em Tuas mãos e tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, todos os planos do inimigo contra a vida dela caiam por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás tem planejado seja frustrado na vida da Leandra. Que a paz que excede todo entendimento venha sobre o ser dela. Toca a mulher interior, Senhor, da Leandra. Fortalece ela na Tua presença. Coloca a sede de buscar mais de Ti. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem afetado e que tem impedido a comunhão da Leandra contigo, caia por terra também em nome de Jesus. Que ela possa ser fortalecida pelo Teu Espírito. É o que eu te peço e te agradeço. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco cada pessoa que entrou aqui nesta live. Eu coloco, Senhor, a vida de cada um que entrou, que nem que seja por um segundo. Que o Senhor, que essas pessoas que estão aqui representando suas casas, sua família, Senhor, que elas possam ser cheias da Tua glória. Que elas possam ter desejo de buscar mais e mais de Ti. Que em suas casas possa haver libertação, comunhão, unidade, a paz que excede todo entendimento, que é a Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, nos dar uma noite reparadora e tranquila. Que o Senhor venha nos cobrir com Teu sangue. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, nos prepararmos, estarmos preparados para aquilo que há de vir, Senhor. Que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, porque o Senhor não é homem para mentir. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, da mesma forma, Senhor, que o Senhor deu escape ao Seu povo,